Estamos aqui mais uma vez recebendo com muita alegria Irapuã, né, que sempre nos brinda aqui com algumas reflexões, e hoje ele retorna a casa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um grande professor. E que a espiritualidade da amiga possa lhe guiar, né, nessa noite, para que você traga mais uma bela reflexão para todos nós. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Na noite de hoje, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre uma peculiaridade filosófica que, por consequência, também é da doutrina dos espíritos, que é a questão da criticidade. Ora, o espiritismo se notabiliza como uma doutrina filosófica, científica, de consequência religiosa, e que por essa razão, por essas instâncias filosóficas e científicas, de maneira nenhuma dispensa esse princípio tão caro à filosofia, que é a criticidade, e que de alguma forma conferiu peculiaridade à doutrina dos espíritos, que, como todos nós sabemos, surge no século XIX, depois das chamadas revoluções burguesas, quais sendo a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Se nós acompanharmos bem o que Allan Kardec escreve no livro A Gênese, vamos percebê-lo dizendo que era preciso que tudo isso tivesse acontecido primeiro para que o Espiritismo pudesse, enquanto uma ideia nova, encontrar respaldo nas consciências. Do contrário, abortaria, como uma criança que vem antes do tempo. E assim, de alguma maneira, deve ter acontecido com o que poderia ter sido a doutrina dos espíritos em tempos mais recuados. Basta observar que a Idade Média foi um período muito profícuo de fenômenos espíritas, mas que, não encontrando razão, respaldo naquela sociedade, veio a ser abortado mediante aquilo que de alguma forma encontrava justificativa na sociedade, como sendo a caça às bruxas e as práticas das inquisições. No tempo que a doutrina dos espíritos surge no planeta, sob a direção dos benfeitores espirituais, esses tempos já haviam sido superados. A sociedade já não admitia mais essas práticas e, de alguma forma, o Espiritismo encontrava assim um terreno já pavimentado. A própria ciência, muitos avanços da ciência, teve que vir primeiro justamente para, de alguma maneira, preparar as consciências das pessoas para aquilo que haveria de ser a doutrina dos Espíritos. É por essa razão que Joana de Ângeles, em referência ao que foi o humanismo, uma renovação no pensamento científico, artístico, cultural como um todo, foi a doutrina dos espíritos uma representação do renascimento do cristianismo. Se o renascimento cultural significou uma nova abordagem desses aspectos culturais, científicos, filosóficos, o Espiritismo significou uma releitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que, vindo num tempo muito específico, de grandes avanços, de alta criticidade a respeito de tudo, não poderia encontrar respaldo nas mentalidades se viesse destituído desse princípio de criticidade. De alguma maneira, resgatando o que João Evangelista já havia postulado nos tempos apostólicos, de que não acreditássemos em todos os espíritos, mas que observássemos se os espíritos são de Deus. E o próprio Allan Kardec, assessorado pelos benfeitores espirituais, faz uma série de registros, especialmente no Livro dos Médiuns, a respeito da nossa acuidade com relação às comunicações mediúnicas,
para que tivéssemos todo o critério em absorver aquelas leituras, aquelas recomendações, aqueles ensinamentos e não aceitá-los simplesmente pelo fato de ser uma comunicação dos Espíritos como uma verdade, mas tudo submeter à luz da razão, do bom senso, da criticidade, da racionalidade. Por essa razão, é o próprio Allan Kardec que vai dizer com relação a tudo aquilo que ele recebia da espiritualidade, que era preferível, na dúvida, rejeitar 9 verdades do que admitir uma inverdade. Por aí, por esses dados, é suficiente a todos nós percebermos com que gravidade Allan Kardec tratava a questão da doutrina dos espíritos. No livro No Invisível, Leon Denis, por sua vez, vai dizer: o espiritismo ou será honesto ou não será. O espiritismo ou será científico ou não será. Quando Leon Denis diz o espiritismo ou será científico ou não será, uma leitura superficial nos dá a entender que o espiritismo apenas deve ser trabalhado no seu aspecto científico. Absolutamente não era isso que Leon Denis queria dizer. Quando Leon Denis diz que o espiritismo ou será científico ou não será, ele quer dizer que o espiritismo ou será crítico, ou será raciocinado, ou será pensado de forma científica, ou não será. Ou seja, não pode encararmos a doutrina dos espíritos a partir de um horizonte cultural mítico ou místico, onde tudo se aceita sem critério de racionalidade. Se agirmos assim com relação à doutrina dos espíritos, muito mais teremos o que perder e nada a ganhar, porque os tempos são outros, como nós bem sabemos. Há uma grande diferença da nossa época para as épocas medievais, ou mesmo para aquele período início da modernidade, quando surge, por alusão do rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica, as igrejas reformadas, o protestantismo. Os tempos são outros, de modo que todas as abordagens que tenhamos que fazer sob a ótica da doutrina dos espíritos têm que serem abordagens críticas, raciocinadas. Do contrário, recapitulamos momentos que já não fazem mais razão, não contam mais com o nosso progresso espiritual. Por essa razão, e esse é o tema dessas nossas reflexões, espiritismo crítico, nós gostaríamos de começar lembrando uma narrativa muito cara do campo da filosofia, que se intitula A Alegoria da Caverna. Está no livro A República, de Platão, no capítulo 7, e diz respeito a um diálogo de Platão. Na verdade, tudo o que Platão escreve é a partir dos ensinos de Sócrates, de modo que é difícil determinar quando que daqueles escritos deixa de ser Platão, começa a ser Sócrates. Fato é que o livro A República é um livro de Platão, e no capítulo 7 nós temos a Alegoria da Caverna, um diálogo de Sócrates com 2 discípulos seus, Glauco e outro que me falha na memória. Mas fato é que do capítulo 6, Sócrates vinha trabalhando as questões que de algum modo definem o filósofo, caracterizam a personalidade do filósofo, como sendo essencialmente o amor, a sabedoria e a verdade. No capítulo 7, nesse onde ele vai trabalhar a alegoria da caverna, nós vamos ver de forma mais específica a função do filósofo, como sendo a de educar e a de cuidar das pessoas. O próprio Sócrates, isso nós podemos ver em um outro livro,
a Apologia de Sócrates, também de Platão, Platão apresenta-o no seu julgamento. Sócrates dizendo que, diante de seus acusadores, Mileto, Anito e Licão, que não tenha a pretensão de pedir clemência, mas de persuadi-los de que ele, Sócrates, está com a verdade. E que, se fosse a sua intenção pedir aos seus juízes clemência, ele faria com que viesse àquele tribunal os seus de forma apelativa. Mas essa não era a sua intenção, mesmo porque ele se sentia diante daquele tribunal muito feliz por estar realizando a vontade dos deuses, que era o de alertar as pessoas com relação à verdade. E que, longe de ter o que perder, muito mais tinham aquelas pessoas lhe condenando à morte. Ou seja, eles não teriam com quem contar para os ensinar a cuidar da própria alma. Então Sócrates vivia muito bem essa condição do filósofo, como sendo aquele que educa as pessoas a cuidarem da própria alma, a desenvolverem, a zelarem pelo cuidado de si. No entanto, Sócrates, diante daquele tribunal, vivencia o que anteriormente já havia ensinado na alegoria da caverna. Ou seja, passando para nós aquilo que de fato constitui os princípios da educação socrática, como sendo o de conduzir a nossa inteligência para o bem. Para ilustrar essa sua postura, esse seu princípio filosófico, é que Sócrates desenvolve a alegoria da caverna, criando um cenário imaginário de uma caverna, onde lá no interior dessa caverna vivia um grupo de pessoas acostumada aos ferros presos em seu pescoço e que os impedia de se virar para o lado oposto e perceber a luminosidade e a vida que se dava fora da caverna. Da maneira em que essas pessoas estavam postas no interior da caverna, elas apenas vislumbravam a parede dos fundos da caverna e percebiam na parede as sombras de tudo aquilo que acontecia fora da caverna, graças à luminosidade que adentrava a caverna. No meio da caverna havia uma elevação, de alguma forma, produzindo a topografia própria daquela caverna, que impedia as pessoas de verem claramente, não obstante, permitia uma passagem de luz que reproduzia as sombras de tudo aquilo que de fato acontecia fora da caverna, mas que aquelas pessoas só percebiam enquanto sombras. Até mesmo as palavras das pessoas, as conversas, o que chegava no interior da caverna eram somente ecos. E aquelas pessoas ali acostumadas, desde o princípio de suas existências, a perceberem aquilo, tomavam aquilo como a verdade, as sombras como sendo as coisas mesmas e os ecos como sendo as vozes, as palavras das pessoas. Ou mesmo os ecos como sendo as palavras daquelas sombras. Então Sócrates diz: a missão do filósofo é libertar as pessoas deste engano, desta ilusão, fazê-los crer que a vida, que a realidade não se resume àquelas sombras que eles percebem. No entanto, diz Sócrates, a educação não consiste propriamente em desenvolver a inteligência, porque todas as pessoas, naturalmente, e isso é próprio da condição humana,
têm inteligência. A missão do filósofo é fazer com que as pessoas usem sua inteligência para o bem. E o que Sócrates sinonimizava como inteligência era a visão. E dizia: há pessoas perversas que têm uma visão muito aguçada, mas que preferiram olhar para o lado mau. E o que o filósofo deve produzir é uma virada, não necessariamente para a direita ou para a esquerda, mas para o bem. De modo que a educação, para Sócrates, era a prática de conduzir a percepção das pessoas, a visão das pessoas, a inteligência das pessoas para o bem. Porque aqueles que, sendo mal, têm uma visão muito aguçada, maior capacidade são as dessas pessoas para fazer o mal do que propriamente o bem, já que as suas almas estão corrompidas com a pretensão, com a intenção de fazer o mal. Essa questão, que está aí no livro A República, de Sócrates, nos lembra uma outra questão, e essa está em O Livro dos Espíritos, que é a de número 166. Um conjunto de questionamentos que Allan Kardec coloca aos benfeitores espirituais. Pergunta Allan Kardec aos espíritos, e deles colhe as informações de que a alma humana, para avançar espiritualmente, se submete sempre à prova de uma nova experiência corpórea, quantas sejam necessárias para lhes produzir a melhoria espiritual. De modo que o espírito, a alma, através das múltiplas existências, vai angariando experiências, conhecimentos que lhe promove a emancipação espiritual, conferindo-lhe o domínio do próprio destino, a conquista da própria paz e da própria felicidade. E finalizando a questão, os benfeitores espirituais dizem: aqueles que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. E não somente com relação a uma questão específica da doutrina das reencarnações, mas com relação a tudo aquilo que faz parte da nossa vida diz respeito. Ou seja, todos aqueles que de algum modo nos nega os caminhos, os recursos para o conhecimento das coisas, para o autodescobrimento, de algum modo querem nos manter na ignorância para melhor nos dominar. Por essa razão, nós sustentamos como tese que a missão da doutrina dos Espíritos não é outra senão a de nos educar. Porque se a doutrina dos Espíritos, como foi o motivo da leitura de início, é o Consolador prometido, ela só tem a possibilidade de nos consolar na medida em que nós nos damos ao seu estudo, à sua compreensão, a penetrarmos os seus postulados, a entendermos os seus princípios filosóficos. Como diz a leitura, o Espírito de verdade veio, como antigamente, esclarecer e consolar. Se repararmos bem, o termo esclarecer vem primeiro do que o termo consolar. Uma forte referência de que a consolação é consequência do esclarecimento. E não é por outro caminho que poderemos, com o Mahatma Gandhi,
a aceitar a excelência do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, e essa é uma questão já bem conhecida, ele vai dizer: se todos os livros sagrados se perderem, forem queimados, e restar apenas o Sermão da Montanha, nada estará perdido. Mas se nós observarmos por nós mesmos, sem um auxílio racional da doutrina dos Espíritos, o Sermão da Montanha, até mesmo o Sermão da Montanha ficará para nós incompreensível, dada a profundidade das colocações de Jesus. Porque como aceitar que alguém seja bem-aventurado no sofrimento? É bem verdade que o Mahatma Gandhi, por ser um espírito diferenciado, um missionário do Cristo, naquele momento, no planeta, tinha um espírito já bastante evoluído, uma consciência bastante ampla para perceber as entrelinhas daquela mensagem. Mas o grosso da humanidade, ainda acostumados ao interior da caverna, dificilmente tem a consciência mais ampliada para perceber o alcance filosófico tão profundo de O Sermão da Montanha. De modo que a doutrina dos Espíritos é de fato aquilo que de alguma maneira o movimento espírita consagrou como sendo o recurso através do qual nós compreendemos melhor Jesus. A doutrina dos Espíritos é a doutrina que melhor nos faz compreender Jesus. Por isso é que Allan Kardec, no livro A Gênese, trabalhando sobre a utilidade do ensino da moral espírita, vai dizer que o Espiritismo traz de novo, a se somar com todos os ensinamentos morais que já passaram pelo planeta, por todos os mestres éticos, pela doutrina de todos os mestres éticos que já passaram pelo planeta, a se somar mesmo com os ensinos do Cristo, é a relação entre os vivos e os chamados mortos, e todas as consequências decorrentes dessas relações. Então, isso é o que faz jus à doutrina dos Espíritos. De modo que, qualquer que seja a problemática a ser analisada sob a ótica da doutrina dos Espíritos, é dever nosso, espírita, problematizar esses assuntos a partir daquilo que constitui os princípios da doutrina dos Espíritos. Tomemos como exemplo uma temática ecumênica, como a prece. Ora, esse é um assunto que não é específico da doutrina dos Espíritos, como, por exemplo, o é a mediunidade, a pluralidade dos mundos existentes. Mas tomemos como exemplo a prece, um tema ecumênico, não somente possível de ser trabalhado na perspectiva filosófica da doutrina espírita, mas também na perspectiva filosófica do catolicismo, do hinduísmo, das igrejas evangélicas. Mas o que diferenciará um argumento sobre a prece de qualquer uma dessas escolas filosóficas de um argumento espírita é precisamente o uso que façamos dos princípios espíritas para abordar aquela temática. E algo que de alguma maneira me incomoda no movimento espírita é percebermos uma série de palestrantes espíritas
com discursos que mais o identificam com um católico, com um protestante, do que propriamente com um espírita. A abordagem espírita, de qualquer que seja o assunto, tem que ter esse viés científico e filosófico. Nos idos de 1859, Allan Kardec se viu constrangido a ter que facilitar o ensino espírita, produzindo uma cartilha que se chamava O que é o Espiritismo, que é esse livrinho que nós temos, publicado pelas editoras espíritas, que com relação à doutrina dos espíritos dizia: uma nova religião chega em Paris. Na verdade, uma seita, e mais propriamente uma necromancia espírita. E Allan Kardec diz: nem uma coisa nem outra. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequência ética, que trata da relação dos homens com os espíritos e das consequências morais decorrentes dessa relação. Se a doutrina dos espíritos fosse somente uma religião, razão teríamos para abordarmos qualquer assunto de uma forma religiosa, pura e simplesmente. Mas a doutrina dos espíritos é uma ciência e é uma filosofia de consequência ética. E de que ética? Da ética do Cristo, da moral do Cristo, como diz os benfeitores espirituais, porque não há outra melhor. Mas isso não faz da doutrina dos espíritos uma religião, pura e simplesmente. Se a doutrina dos espíritos fosse uma religião, nós teríamos liturgias, teríamos um corpo hierárquico e teríamos uma série de outras características que limitariam a doutrina dos espíritos à condição de religião. Mas a doutrina dos espíritos é uma ciência e é uma filosofia. E Allan Kardec fazia muita questão em definir a doutrina dos espíritos nesses termos, para, de alguma forma, se opor aos prejuízos das instituições religiosas, com suas guerras santas, com seus abusos, com sua exploração da ingenuidade humana. De modo que, nos dias atuais, a doutrina dos espíritos se mostra com amplas vantagens, pelo justo motivo de abordar essas questões a partir de um patamar diferenciado. Quando aborda, por exemplo, a questão sobre a prece, nos faz pensar a respeito do que a prece é possível. A prece é possível, pela fé, fazer com que uma montanha saia de um lugar para outro. Pelo menos é isso que o Cristo nos garante. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás, pela prece, dizer a essa montanha: saia daqui para ali, e tal coisa acontecerá. Ora, é bem verdade que, seja do ponto de vista alegórico, seja do ponto de vista positivo, se a fé for mesmo capaz, tal coisa acontecerá. Porque era por esses mesmos caminhos que Jesus conseguiu multiplicar os pães, os peixes, transformar a água em vinho, tranquilizar as tempestades, conferir visão aos cegos, endireitar os coxos, operar todos aqueles prodígios de que o Evangelho faz alusão e que o pensamento científico hoje absolutamente rejeita. E aí?
A prece é mesmo capaz disso tudo? Em tempos idos, nós aceitávamos esses argumentos sem a mínima criticidade, tão somente porque estava escrito, tão somente porque uma autoridade de alguma forma endossava aqueles ditos. Mas os tempos são outros, vem mudando muito lentamente. A despeito dessa marcha lenta, os tempos são outros. Já por volta do século XIII, Roger Bacon, um filósofo medieval mais diferenciado, uma exceção enquanto filósofo na Idade Média, ele já dizia: não acreditem em dogmas, nem em autoridades, mas olhem para o universo. A doutrina dos Espíritos diz da mesma maneira. Assim os Espíritos nos ensinam: não acrediteis em nós, pura e simplesmente, mas observai, de forma crítica, se o que dizemos é correto, se o que dizemos encontra respaldo no bom senso, na razão, na criticidade, se sustenta diante de uma crítica. Então, hoje, nós clamamos por uma abordagem diferenciada sobre uma série de questões que antes, pura e simplesmente, aceitávamos. E que hoje nós não aceitamos pelo simples motivo de que o tempo é outro. Não é o tempo de hoje o mesmo tempo de Martinho Lutero, por exemplo. A motivação para a prece pode até ser a mesma, mas a forma como nós a observamos é completamente outra, porque outra é a nossa mentalidade a respeito de todas as coisas. Naqueles idos do tempo de Martinho Lutero, início do século XVI, acreditávamos que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo. Acreditamos ainda nessas coisas? Não. Porque então haveremos de fazer, por exemplo, sobre a prece, a mesma abordagem que fazíamos em tempos outros. No tempo de Martinho Lutero, acreditava-se que o Sol nascia no leste e se movia sobre a Terra para se pôr no oeste. E a grande polêmica científica da época, epistêmica, melhor dizendo, porque naqueles ídios se vivia uma mentalidade pré-científica. Mas o conhecimento que se tinha na época era que, de forma ignorada, à noite, quando ninguém via, o Sol voltava para o leste. E todo mundo acreditava. Então, considerar a prece da mesma forma como nós considerávamos é um retrocesso que, de alguma maneira, a doutrina dos Espíritos vem corrigir. E vem dizer ao nosso espírito, para fortalecer a nossa fé, que a prece, de fato, é possível, que não se trata de uma alegoria e que, se a fé for capaz e o propósito for nobre, é possível se dizer a uma montanha: saia daí e vá para aquele lugar, e a montanha ir. Pelo menos é o que sustenta a teoria da física quântica, onde, diante do universo vibratório em que nos encontramos, tudo é capaz de se transformar numa realidade. Aquilo que é onda pode se converter numa partícula de realidade. E o que é uma partícula subatômica? Senão um pequeno tijolo. Se pegarmos essa parede e dividi-la
em infinitas partes, chegaremos à partícula subatômica. E se ainda for possível dividi-la ao nosso bel prazer, chegaremos de volta à onda vibracional que constitui os universos, que é aquilo que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos de hausto do Criador, e a partir do qual nós, de alguma maneira, nos identificamos com o poder criador de Deus, quando pelo nosso pensamento somos capazes de transformar esta mesma possibilidade de onda vibratória numa realidade positiva, seja materializando um objeto qualquer, seja corrigindo um defeito do nosso corpo que estava somatizado numa espécie de patologia qualquer. Então, pelo nosso pensamento, nós podemos, através da prece, que é uma magnetização direcionada, que é uma mentalização direcionada, agir em benefício do outro. Então, percebamos que a doutrina dos espíritos nos educa a perceber a realidade e nos libertar da sombra, daquilo que tomamos como realidade. Ou seja, isso que experimentamos, até que ponto é de fato uma realidade? É uma realidade, mas é uma realidade modificável, de maneira que tudo podemos modificar na dependência do nosso pensamento. Se nós vivemos num infortúnio mental, numa situação de dificuldade qualquer, nós podemos modificar essa realidade. E a prece é o recurso por excelência. Não se trata de uma postura ingênua, mas de algo confirmado pela ciência. Então, é por esse caminho que, a respeito de tudo, devemos fazer uma abordagem espírita. A doutrina dos espíritos, como já dizíamos, é uma ciência. E não tem nada a perder com isso. E por esse fato não se opõe de maneira nenhuma ao pensamento religioso, mas muito pelo contrário, liberta a espiritualidade das religiões. As religiões, a instituição religiosa, a religião da forma como tem se organizado em nosso planeta, se tem nos trazido alguns benefícios, nos tem trazido muitos prejuízos, sobretudo quando se aparta em sua sede de poder daquilo que seja efetivamente os valores espirituais. A doutrina dos espíritos trabalha não necessariamente a questão religiosa, mas a espiritualidade das pessoas. Por isso é que diz que o homem de bem não necessariamente é aquele que faz parte de uma ou de outra escola religiosa, mas é aquele que adequa o seu comportamento às leis da natureza. E é na natureza onde está inscrita a verdadeira lei de Deus. A natureza não erra, a natureza não polui, a natureza não amaldiçoa ninguém, a natureza não castiga ninguém. A natureza apenas ensina, muitas vezes pelos nossos próprios erros, mas a natureza apenas nos ensina.
Por isso que a doutrina dos espíritos mais foca os seus princípios na espiritualidade do que propriamente nas religiões. As religiões, fazendo uso da Bíblia, mais matou do que deu a vida. Diz Friedrich Nietzsche, nenhum livro matou mais do que a Bíblia. De fato, se observarmos, nenhum livro matou mais do que a Bíblia. Guerras religiosas temos até hoje, de alguma forma, causando um verdadeiro terror à nossa civilização. E o próprio Cristo, religião nenhuma, veio nos trazer um ensinamento que liberta. E o que é que Jesus diz? Jesus diz: vede o argueiro no olho do próximo, mas não vede a trave no vosso próprio olho. E assim dizia com relação aos religiosos daquela época. De modo que o que nos importa é a nossa espiritualidade, o nosso esclarecimento, a nossa maturidade espiritual. E a doutrina dos espíritos nos oferece recursos para essa conquista, na medida em que nos harmoniza com as leis da natureza, na medida em que nos persuade a percebermos a caridade e a solidariedade não como um dever, mas como uma necessidade social. A vida na Terra não tem outra solução para os seus problemas a não ser quando perceber a caridade e a solidariedade entre todas as pessoas como uma imperiosa necessidade social, que, se é possível de ser feita quando encarada como um dever, melhor será quando encarada como um prazer do espírito, o prazer de tornar as outras pessoas felizes e de ser feliz enquanto assim se conduz diante da vida. Então, meus irmãos, para finalizar as nossas reflexões, o que eu quero dizer é que o Espiritismo crítico nos possibilita essa visão. Nesses dias em que, como por exemplo, temos um ganhador do Prêmio Nobel de Espiritualidade como um cientista, Marcelo Gleiser, ganhou um prêmio de espiritualidade e sequer acredita em Deus, é ateu, mas ganhou um prêmio de espiritualidade. E as pessoas dizem: mas como é que pode? Pode, porque não é religioso, mas é espiritualizado. Os seus textos mais falam de Deus do que muitos textos sagrados. Então, a doutrina dos espíritos, mesmo não necessariamente sendo uma religião, sendo uma filosofia, sendo uma ciência de observação, como queria Allan Kardec, tem uma consequência ética, que outra não é do que a ética do próprio Cristo, porque outra não há melhor. Muita paz. Muito obrigada, Irapuã. Como sempre, vem nos trazer vários esclarecimentos. Quando a gente acredita que uma coisa é verdade, será que sou eu que estou vendo por um ângulo mais estreito? Será que não tem outra visão? Principalmente numa época tão difícil, que todo mundo se diz detentor da verdade, é importante que você reconheça as outras fontes de informação e tentar perceber outras possibilidades, porque às vezes a gente só tem acesso a uma quantidade de informação X e acredita aquilo como ser verdade. Então também é um ponto muito interessante da colocação de hoje.